Os apóstolos conduzidos perante o Sinédrio. Atos capítulo 5, versículo 26 ao 32. Assim diz a palavra de Deus. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos seus pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém? Essa palavra fica no livro de Atos, no capítulo 5, versículo 26 ao 32. E só lembrando aqui no versículo 29, que diz assim: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. No versículo 29. Amém? Obedecer a Deus ou aos homens? Essa é uma escolha que todos nós temos que fazer. Afinal, não existe outro jeito. Ou agradamos a Deus ou aos homens. Quem decide obedecer à vontade divina precisa ter coragem, não apenas para renunciar ao pecado e às próprias vontades, mas também para pagar o preço das perseguições e do desprezo que surgem, muitas vezes, na própria família. Dessa forma, toda pessoa deveria se perguntar: a minha vida tem agradado a Deus realmente ou tenho vivido de acordo com as minhas conveniências, a fim de agradar aos outros? Essa é a pergunta, né? Você tem agradado a Deus ou aos homens? A autoavaliação é importante para cada um saber sua condição espiritual diante do Senhor. Então as pessoas têm mais obedecido aos homens do que a Deus, né? Muitos aí, né, o joio tem se multiplicado no meio da igreja. Então o inimigo tem usado essas pessoas para enfraquecer aquelas que estão conhecendo a Deus, que querem buscar a Deus, que têm a fé genuína na palavra de Deus, né? Então fica a pergunta: vocês têm obedecido mais a Deus ou aos homens?